E aí, queridos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Olha lá, vamos para mais uma videoaula de matemática. Vamos dar continuidade aos nossos estudos na página 222. Ô, prof, você aí sentada, confortável, em cima desse cachorrão de pelúcia, não é? Isso, querido, é para você entender que matemática é muito divertido, que nós não precisamos ficar somente na lousa. E para você aprender na sua casa, você pode usar as estratégias que a professora está usando para você aprender. Assim como eu uso para te explicar, você usa para aprender, brincando. Olha como matemática é divertido. Vamos lá então para a nossa primeira situação da página 222 do nosso. Vamos continuar ajudando o senhor Uziel. No exercício 5 da página 222 diz assim: Uziel tem uma plantação de mangas. Todos os dias ele acomoda as frutas em caixas e as leva para o mercado municipal. Nós vamos ajudá-lo completando corretamente as tabelas abaixo, ajudando-o a distribuir a quantidade de manga em caixas. Então, na primeira situação, ele diz assim, colocando 8 mangas em cada caixa. Então, na segunda-feira, ele tem 72 mangas e ele tem 8 caixas. Vamos ver como isso vai funcionar? Então, vamos lá. Vamos ver como nós vamos conseguir ajudar o senhor Uziel a distribuir as 72 mangas em 8 caixas. Então, eu vou colocar primeiro aqui, ó, uma manga na primeira caixa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caixas. Nós vamos aproveitar para fazermos a organização utilizando o que nós já aprendemos em matemática, organização retangular. Vocês viram que eu vou usar coluna, essas são as colunas e as linhas. Então, nós vamos preencher, distribuir nas 8 colunas. Então, eu vou continuar distribuindo. Olha lá, vocês viram como nós conseguimos ajudar o seu Uziel? Olha lá, ele tinha 8 caixas. Então, nós fomos distribuindo, completando. Cada cubinho desse representa uma manga. Então, olha lá, as caixas. Então, tá aqui, ó. Distribuímos os 72. Na disposição retangular, eu tenho 8 colunas e 9 linhas. Deu o total de 72. Então, quantas caixas ele vai precisar? Ele precisará de 9 caixas, certo? Então, lá no 72, na segunda-feira, você vai colocar 9 caixas. A segunda quantidade do seu Uziel são, na terça-feira, 64 mangas. E ele precisa saber a quantidade de caixas que ele vai usar. Então, eu tenho 8 mangas. Agora eu vou descobrir a quantidade, 8 mangas em cada caixa, tá, queridos? Agora nós vamos descobrir a quantidade de caixas que ele vai precisar. Então eu vou distribuir as 64 mangas. Então, queridos, lembra que nós vimos que na terça-feira ele tem 64 mangas. Então ele precisa de 8 mangas em cada caixa. Então nós temos uma caixa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixas, nós distribuímos as 64 mangas. Lembre-se, usando a disposição retangular. Organização retangular, que eu tenho coluna e linha, ok? Beleza, tenho certeza que você tá bem. Agora, você vai dividir, vai ajudá-lo a distribuir 24 mangas da quarta-feira. E eu volto conferindo com você. Descobriu quantas caixas ele vai usar na quarta-feira? Ele tem 24 mangas, 8 mangas em cada caixa. Ele precisou de 3 caixas, não é? 3 vezes 8, 24. Viu que fácil? Tenho certeza que você está adorando fazer isso. Agora, você vai distribuir da quinta-feira 80 mangas. Quantas caixas ele vai... Caixas que o seu Uziel vai precisar na quinta-feira? Ele tem 80 mangas. 8 mangas em cada caixa. Olha aqui, 8 mangas cada caixa. Então, ele precisou de 10 caixas. Muito bem. 10 vezes 8, 80. Parabéns, isso mesmo. Agora distribua 88 mangas. Quantas caixas? Encontrou a quantidade de caixas para sexta-feira? Então, olha lá, são 88 mangas. 8 mangas em cada caixa. Lembre-se que na linha eu tenho as caixas. Na coluna nós temos a quantidade de mangas, né? Então aqui caixas, ó, 8 mangas em cada caixa. Ele precisa de 11 caixas. Então, 11 vezes 8, 88. E aqui nós distribuímos o total de mangas. Isso aí, parabéns. Eu tenho certeza que você está gostando de fazer essa distribuição.
Então agora você vai continuar fazendo, encontrando a quantidade de caixas para outras situações. Quando ele vai colocar 7 mangas em cada caixa e quando ele vai colocar 10 mangas em cada caixa, ok? Aí eu vou conferir alguns com vocês, ok? Já eu volto para a gente conferir. Então, queridos, vocês ajudaram o seu Ziel a encontrar a quantidade de caixas quando ele vai colocar em cada caixa 7 mangas? Vamos lá? Você usou a distribuição retangular como nós fizemos no exemplo anterior? Então, confira comigo aqui, olha. Então, para 35 mangas, ele vai precisar de 5 caixas. Para 21 mangas, 3 caixas. Para 63 mangas, 9 caixas. 350 mangas, 50 caixas. E 84 mangas, 12 caixas. Ok? Então, ele dividiu as suas mangas. A quantidade de manga dividido por 7. Se você observar, nada mais do que a tabuada do 7. Na outra situação, nós temos aqui, olha, ele disse que era 10 mangas. Lembra da divisão por 10, por 100, por 1000, que nós só cortamos zeros? Então, vamos lá verificar a quantidade de caixas. Então, eu tenho 100 mangas e 10 mangas por caixa. Eu corto um zerinho aqui, no 100, ficam 10 caixas, porque 10 vezes 10 é 100. Quando eu vou dividir 200 por 10, eu corto um zero, 20 caixas. Vou dividir 1.500 por 10, eu corto um zerinho, 150. 400 por 10, eu corto um zerinho, 40 caixas. 2.000 por 10, eu corto o último zerinho, fica 200. Viu como é fácil? Lembra da regrinha? Então, quando for por 10, por 100, por 1000, não precisa do algoritmo. É só você ir cortando a mesma quantidade de zero. Continuando a nossa aula, na página 223, nós temos o exercício 6, que diz assim, ó. Observe atentamente a planta baixa da área de serviço de uma casa, que é essa planta baixa aqui, tá? Se cada caixa contém 4 placas de cerâmica, tá aqui, ó. A caixa contém 4 placas de cerâmica, ok? Quantas embalagens, ele tá pedindo para você descobrir quantas embalagens do produto serão necessárias para cobrir todo o piso. Cobrir todo o piso, inclusive o que vai estar embaixo do tanque e da máquina de lavar, tá? Porque é isso que ele utilizou. Lembra que nós fizemos na malha quadriculada? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Quantas colunas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Então, o que você tem que descobrir primeiro? A quantidade de lajota que ele vai precisar aqui. Para depois você descobrir quantas caixas ele vai precisar comprar, certo? Usando a malha quadriculada, descubra a quantidade de lajota necessária e depois a quantidade de caixas necessárias que ele necessitará comprar. Encontrar a quantidade de lajotas? Isso mesmo. Então, ele falou que eram, eu tenho 8 colunas, 7 linhas. Lembra que eu expliquei para você no desenho? Então, deu um total de 56 cerâmicas, gente. A prova fala lajota, mas lajota e cerâmica é a mesma coisa, tá? Então, ele coloca aqui, ó. Eu encontrei 56, é o total que ele vai precisar. Lembre-se que ele disse, agora o que eu preciso encontrar? A quantidade de caixas que ele vai poder comprar. Lembre-se que cada caixa tem 4 lajotas e eu já volto conferindo essa quantidade com você. Lembra que ele falou que cada caixa, na letrinha B, né? Nós descobrimos a quantidade, são 56 lajotas, agora eu quero a quantidade de caixa. Cada caixa tem 4 lajotas. Então, quantas caixas eu vou precisar? Isso mesmo, 14 caixas. 14 vezes 4, 56 lajotas. Parabéns! Você aprendeu utilizando a malha quadriculada. Isso mesmo. Beijão. Vai lendo agora o Você Sabia e eu já volto com você. Continuando, no exercício 7, ele diz assim: resolva cada uma das situações a seguir e represente a solução como uma divisão. Quando ele fala represente como uma divisão, aí depois nós vamos utilizar o algoritmo, correto? Então ele fala assim: no mês passado, Kelvin pagou
uma multa de R$ 84 por uma infração de trânsito. Neste mês, ele foi mais cuidadoso e pagou a metade desse valor. Quanto ele pagou na segunda vez? E daí ele quer que você diga como você descobriu isso. Vamos agora juntos descobrir. Nós vimos que o Kelvin pagou R$ 84, ó, 2, 4, 6, 8, R$ 80 e R$ 84, desculpa. Ele pagou na multa. Aí ele falou assim, mas ele foi cuidadoso e pagou a metade. Então, a metade, nós vamos dividir aqui, ó. Nós dividimos, tá? Aí, no mês seguinte, ele pagou a metade. Então, quanto ele pagou? R$ 42, a metade. Aí, ele pediu lá para você representar isso com um algoritmo. Então, nós temos aqui, ó. O algoritmo tá aqui, ó. Eu tenho R$ 84 e dividi pela metade. Nós temos o dividendo e o divisor. Aí eu vou começar da esquerda para a direita. Eu tenho aqui 8. Quantas vezes o 2 cabe no 8? 4 vezes. 4 vezes 2, 8. Aí nós subtraímos. Eu ainda tenho o dividendo. Aí eu baixei o 4 ao lado do resto. Quantas vezes o 2 cabe no 4? 2 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 para 4, 0. Então, nós acertamos. R$ 42 foi o que ele pagou no segundo mês, que ele foi mais cauteloso, ok? Beleza, então. Então, agora, você vai resolvendo a letra B, porque você já entendeu, e eu volto com você. Na situação B, Miguel alugou uma moto por alguns dias. Então, ele alugou a moto por uma quantidade de dias que nós não sabemos, ok? Aí, ele diz assim, e pagou R$ 60 por essa quantidade de dias o aluguel da moto, certo? Só que a perguntinha é, quanto ele pagaria por 1/3 desse período? Eu não sei a quantidade de dias, mas ele dividiu esse período em 3 partes, onde cada parte representa 1/3 da quantidade de dias. Então, ele fala assim, quanto ele pagaria em 1/3? Então, se ele dividir essa quantidade em 3 partes, eu vou pôr aqui. Isso quer dizer que ele pagaria quanto? R$ 20 em cada 1/3 do período, certo? Só que daí ele fala assim para você, represente esse 1/3, isso que você fez, essa divisão, na forma de um algoritmo. O nosso algoritmo está aqui, ó. Então, eu tenho R$ 60 dividido por 3, porque ele disse que seria 1/3. Você viu que é 1/3 aqui, ó. É como se eu também representasse aqui, ó, 1/3, certo? Então, eu vou dividir. Quantas vezes o 3... Lembrando, queridos, que nós começamos a nossa divisão sempre da esquerda para a direita. Aí, eu vou ver. Eu tenho 6. 6 dá para dividir em 3. Então, eu pergunto, quantas vezes o 3 cabe no 6? Ele cabe 2 vezes, porque na tabuada do 3, 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Ficou um 0 no dividendo. Eu vou baixar esse 0 do dividendo ao lado do resto, certo? Bom, quando eu baixo do dividendo e eu não posso dividir, eu pego esse 0 e coloco lá no meu quociente, tá? Representando no algoritmo, nós temos aqui R$ 20. Assim você finalizou a letra B, ok?